Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dicas do Lipe. Vamos começar o estudo de probabilidades. Nessa aula, a gente vai começar a falar de probabilidade de Laplace, que é o método usual que a gente costuma usar, e algumas propriedades que toda e qualquer probabilidade vai satisfazer. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui comigo. De início, vamos falar da probabilidade de Laplace. E antes, eu preciso definir duas coisas com vocês. É o ômega, esse ômega maiúsculo, que é o que a gente vai chamar de espaço amostral, e um Azão, pode ser um Bzão, notação de conjuntos em geral, vai ser o que a gente vai chamar de evento. Pensa assim, ó, se eu estou lançando um dado padrão, daquele de War, tá ligado? Se você lança um dado de 6 faces, os resultados possíveis são a face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Então, dentro desse experimento, que é lançar o dado uma única vez, o meu espaço amostral seria as 6 faces possíveis. E aí o evento é qualquer coisa que eu queira que aconteça dentro do espaço amostral. Por exemplo, eu posso ter um objetivo de que saia uma face par. Eu posso ter um objetivo de que saia uma face 6, um objetivo de que saia uma face que seja um número primo. Tudo isso seriam eventos dentro do meu espaço amostral. Toma cuidado, se eu lanço o dado 2 vezes, o meu espaço amostral não é mais as faces de 1 a 6, e sim pares ordenados, onde o x e o y variam de 1 a 6. Porque quando eu lanço 2 dados, o total de possibilidades que podem acontecer são todos os pares em que eu tenho o resultado do primeiro dado e o resultado do segundo dado. Então poderia sair 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc, etc, até chegar no 6, 6. Tudo bem? Então, pegando essa primeira visão, vamos dar continuidade, lembrando que o evento, para que ele faça sentido, ele tem que estar contido no meu espaço amostral. Exemplo, não tem lógica eu jogar um dado, o meu experimento é o lançamento de um dado, e eu pedir que saia uma face 8 nesse dado. Entenda que eu estou considerando que é um dado marcado de 1 até 6. Então, sair uma face 8, a probabilidade é zero, não teria nem sentido isso acontecer, porque ele não está dentro do espaço amostral. Tudo bem? Ok. Então, o cálculo da probabilidade em si é um trabalho de conjuntos. Você vai ver o número de eventos, o número de possibilidades dentro do meu evento, em outras palavras, o número de maneiras que eu tenho do meu evento dar certo. Por exemplo, ainda no lançamento de um dado, se eu lanço o dado e eu quero que saia uma face par, quais são as faces pares que a gente tem? O 2, o 4 e o 6. 2, 4 e 6, não importa qual desses três saiam, dentre as 6 faces possíveis, tem essas 3 que são favoráveis, 2, o 4 e o 6. Então, o número de possibilidades do meu evento acontecer seria 3. O total, que é o que a gente vai, que seria o número de elementos do espaço amostral, é o que pode acontecer. Lancei o dado uma vez, o que pode acontecer? Eu tenho 6 faces possíveis. Então, nesse caso, nesse exemplo verbal que eu estou falando aqui com vocês, a gente teria 3 sobre 6. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer mais exercícios, isso tudo vai ficar bem mais claro. A título de propriedades, a gente vai ter, se não me engano, 5 propriedades para trabalhar. A primeira delas é que toda e qualquer probabilidade que você calcule estará entre 0 e 1, incluindo os extremos. O motivo disso é bem simples. A gente está fazendo o número de possibilidades do A sobre o número de possibilidades total. As possibilidades do A fazem parte das possibilidades total. Então, na pior hipótese, assim, num caso mais extremo, elas vão ser iguais. Não tem como o n de A ser maior que o n de ômega. Isso não tem como acontecer. Então, no máximo, essa divisão vai dar 1. E no mínimo, bom, se eu tiver 0 possibilidades do meu evento acontecer, tipo aquele lance da face 8, que eu citei agora há pouco, eu não consigo ter uma face 8, certo? Então seria 0 sobre 6, a probabilidade seria 0. Mas não tem como ser um número de eventos negativo, é um número de possibilidades negativo. Então, por isso que o mínimo é 0. Ok, se eu pegar a probabilidade do universo, ou seja, do espaço amostral, isso vai dar 1. Ou seja, se eu lancei o dado, qual é a probabilidade de sair uma face qualquer?
1, pô. Sair uma face qualquer quer dizer que pode ser face 1, face 2, face 3, 4, 5 ou 6. Qualquer uma delas está valendo. Então, se todas valem, o favorável vai ser o próprio total. Total sobre total vai dar 1. Da mesma maneira, análoga, o vazio vai ter probabilidade 0. É aquele exemplo da face 8, que a gente já citou algumas vezes. Essa propriedade vai ser muito útil para fazer questão. Tem situações, a gente já viu isso em análise combinatória, não é tão prático você fazer a conta direta, você fazer a conta construtiva. Às vezes o que você não quer que aconteça é mais fácil de calcular do que o que você quer que aconteça. Então, para essas situações, a gente tem... Mordi a língua, nossa. A gente tem o nosso método destrutivo, beleza? Então, se a gente pegar total menos aquilo que não serve, isso é a mesma coisa que o que serve para mim, porque eu peguei o total e tirei tudo que não servia. Vai sobrar só o que serve. É a mesma lógica quando se trata de probabilidade, a única diferença é que agora o total é 1. É a probabilidade do universo, que a gente já viu, que é 1. Então, a probabilidade do que eu quero passa a ser 1 menos a probabilidade do que eu não quero. Isso acontece porque quero e não quero são eventos complementares. Ou eu vou estar em um, ou eu vou estar em outro. Ou acontece ou não acontece o que eu quero. Tudo bem? Nossa última propriedade, tecnicamente a penúltima, mas enfim, a probabilidade da união vai ser o P de A mais P de B menos o P da interseção. Gente, a gente já viu isso acontecendo. Isso aí é uma aplicação do nosso princípio da inclusão e exclusão, especificamente para 2 conjuntos. Se eu tivesse 3, 4, 5, 8 conjuntos, entenda, toda vez que eu falo conjuntos, a título de probabilidade, a gente está falando de eventos, na verdade. Tá? Então, o nosso evento vai ter um conjunto de possibilidades que me são favoráveis, ok? Então, se eu tivesse 3, 4, 5 eventos, ou conjuntos, a gente estaria aplicando o nosso princípio da inclusão e exclusão, coisas que já tem aqui no YouTube, vocês podem assistir lá na playlist anterior, que aí você tira qualquer dúvida que você ainda tenha. Bom, se A e B forem disjuntos, o que significa disjuntos? Interseção vazia. Se a interseção for vazia, o nosso P da interseção vai ser 0. Então, se esse cara some, a gente vai ter, entre aspas, o princípio aditivo. P da união é o P de A mais P de B. Beleza? Então, a princípio, né, se eu abro em casos, a gente vai estender isso mais para frente lá no curso, aqui nesse curso, melhor dizendo, mas se você tem 2 casos, ou 3 casos, ou 4 casos, e esses casos são disjuntos, a probabilidade da união deles vai ser a soma de cada um. É essa a ideia que eu quero que vocês guardem. Beleza? Então, com essas visões gerais, guarda esse vídeo aí no coraçãozinho de vocês. No próximo vídeo a gente já vai resolvendo exercício. E aí depois a gente vai estendendo essa teoria de probabilidade. Um grande beijo e sejam bem-vindos a mais um curso.